18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você em 100,7, você na sintonia certa no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas, eu e ela, Karime Leão. Boa, Karime. Segundou, Carlão, mas ainda é janeiro, né? Já 30, ainda tem mais janeiro amanhã, Karime. Amanhã também é janeiro, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7, é isso aí, começa agora, por 18 horas, estamos juntos até às 7 da noite, um salve aqui especial pra quem nos acompanha pelas redes sociais, no arroba 18 horas news. Boa noite, gente. Agora nós vamos conferir os destaques de hoje, segunda-feira. A Alemanha anuncia o envio de mais 170 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Levantamento revela que micro e pequenas empresas tiveram dificuldades de acesso ao crédito em 2022. Governo Lula anuncia medidas emergenciais de proteção para o povo Yanomami. Pesquisadores revelam que mudanças feitas pelo homem na Amazônia são muito mais velozes do que as mudanças naturais. Agora 6 horas 3 minutos, você no melhor mix do Brasil, segundou, dia 30 de janeiro de 2023, mais uma edição do 18 horas no ar, os destaques do dia. Até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Chuva, hein, Karime? Hoje choveu. Hoje, mais um dia de muita chuva em Manaus. Toda a cidade, inclusive, sofreu consequências com alagamentos e outras mazelas mais, né, Karime? Foram mais de 4,2 milímetros de chuva só na manhã de hoje. Carlão, foi muita chuva, tá? Muita água. Igarapés transbordaram e alagaram ruas durante o temporal de hoje de manhã. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a água invadindo casas e estabelecimentos comerciais. No bairro São Lázaro, na Zona Sul, moradores registraram aí a rua e a calçada, assim, totalmente submersa, gente. A água alcançando aí os portões das residências. Segundo a Defesa Civil, Karime, a Zona Sul foi a mais afetada. Até um prédio de 5 andares, esse prédio ele precisou ser interditado por apresentar risco de desabamento. E nós vamos saber os detalhes agora com a repórter Nathalie Moraes. A forte chuva em Manaus na manhã desta segunda-feira causou transtornos para os motoristas e para os moradores em vários bairros da cidade. O Igarapé do 40, na Avenida Manaus 2000, no Japim, na Zona Sul, transbordou e afetou a circulação de veículos no local. A avenida ficou completamente alagada e desapareceu em meio a tanta água. A dona de casa, Ângela Silva, moradora do local, perdeu tudo. Além da gente lutar para conseguir as coisas, tá tão difícil a situação, que a gente ainda passa por isso. Além de não ter nada, dá pergunta que eu não tenho. Na Avenida Manaus 2000, os motoristas que tentavam acessar a via no sentido centro não conseguiram e ficaram completamente ilhados. Na casa do seu Antônio, no Igarapé do 40, até o início da tarde de hoje, a água ainda estava a mais de 1 metro. A roupa de ladeira, lá em casa dá quase 1 metro de água, você vê. Eu ajeitei minha casa, mas mesmo assim, o Igarapé tá cheio de areia, não tem como. Da outra vez passou o trator, tirou, deu uma melhorada, aí não estava alagando, agora bagunçou tudo. Segundo os pluviômetros instalados pela Defesa Civil Municipal, choveu cerca de 41,2 milímetros na manhã desta segunda-feira. A zona da cidade mais afetada pela chuva foi a Zona Sul. Na rua Magalhães Barata, no bairro São Lázaro, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para auxiliar os moradores em meio à alagação. Segundo o tenente Valério do Corpo de Bombeiros, paredes precisaram ser quebradas para o escoamento da água no local. O nosso trabalho agora é tentar evitar os danos, né, da população aqui em geral, por conta dessa alagação. Então a gente está quebrando algumas paredes para aliviar a quantidade de água que estão presas, né, sem poder ser escoada. Então a gente está fazendo esse trabalho aí, quebrando algumas paredes aqui. A gente também está com a equipe aí com bote, né, uma possibilidade aí de repente de resgatar alguma pessoa que esteja isolada aí por conta desse alagamento, né. Também na Zona Sul, um prédio no bairro Educandos foi interditado. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o imóvel corre o risco de desabar. Em nota, a Defesa Civil informou que o prédio possui 5 andares.
técnicos estiveram no local após o registro de uma ligação ao 199. A equipe técnica atestou que o imóvel apresenta riscos reais de desabamento. Após a vistoria, o prédio foi interditado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano e pela Defesa Civil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h07 em Manaus. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira lá em Brasília o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. A reunião marca a volta das operações do bilionário Fundo da Amazônia. Carlão, o chanceler da Alemanha anunciou o envio de mais de 170 milhões de reais para o fundo, que devem ser usados no combate ao desmatamento e promoção de ações de conservação na maior floresta tropical do mundo. Olha, o repórter Rodrigo Soares tem mais informações sobre essa parceria, a primeira firmada pelo novo governo. Vamos conferir. A parceria do governo brasileiro com o governo alemão em relação ao Fundo Amazônia foi interrompida em 2019, quando a Alemanha resolveu suspender o repasse de verba para combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia. A Noruega também decidiu suspender o envio de dinheiro para a preservação da floresta. E a interrupção do envio de dinheiro foi por causa das mudanças feitas pelo governo Bolsonaro, que decidiu boicotar o Fundo Amazônia. Logo no começo do governo do ex-presidente Bolsonaro, em 2019, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, extinguiu os 2 comitês responsáveis pela gestão do dinheiro recebido pelo Fundo Amazônia. A formação dos comitês que atuam no controle e na aplicação do dinheiro é uma obrigação do contrato de repasse de verbas para o Fundo Amazônia e, sem eles, o fundo deixa de existir. Como resultado, o Brasil teve mais de 3 bilhões de reais parados no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Esse dinheiro deveria ser destinado à preservação da floresta amazônica, mas foi desprezado pela gestão de Jair Bolsonaro. Com isso, o governo Bolsonaro deixa um legado de destruição da Amazônia. No encontro com o presidente Lula, o chanceler alemão oficializa o envio de 35 milhões de euros, o que equivale a quase 200 milhões de reais para o Fundo Amazônia. A professora de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, que tem se dedicado a pesquisar alternativas econômicas ambientais para os povos da floresta, diz que o retorno do Fundo Amazônia permite também novos projetos de preservação do bioma. O retorno do Fundo Amazônia representa uma retomada na agenda de preservação ambiental, tanto do Brasil quanto da Amazônia, e possibilita que projetos e programas de preservação sejam retomados e sejam viabilizados em favor, principalmente, do bem-estar das comunidades que vivem da preservação da floresta. Já o pesquisador Beto Mesquita, da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, também lembra que a retomada do Fundo Amazônia é fundamental para que vários projetos de uso sustentável e de proteção ambiental que asseguram a manutenção da floresta em pé sejam reativados ou implementados. Agora, é fundamental também ter a informação de que os principais beneficiários da operação do Fundo Amazônia são justamente os governos estaduais dos 9 estados da Amazônia Legal. A maior parte dos projetos, a maior parte dos fundos do Fundo Amazônia eram administrados pelos governos dos estados da Amazônia Legal, principalmente em ações relacionadas à fiscalização, combate ao desmatamento, controle, prevenção e combate a incêndios florestais e também ao processo de implementação do Código Florestal com as análises dos cadastros ambientais rurais e com a validação desses cadastros para que os imóveis rurais na Amazônia Legal estejam efetivamente cumprindo a legislação florestal, cumprindo o Código Florestal. Enquanto o Fundo Amazônia estava parado, as taxas de desmatamento aumentaram. Apesar de os números ainda não estarem totalmente atualizados, já se sabe que o governo do ex-presidente Bolsonaro entrará para a história como o que teve maior aumento nas taxas de desmatamento da Amazônia. Segundo o Observatório do Clima, o crescimento chega a pelo menos 60% na comparação com os 4 anos anteriores. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E o presidente Lula determinou hoje a agilidade para cortar os tráfegos aéreos e fluvial de garimpos ilegais em terra Yanomami, em Roraima. O objetivo do governo é iniciar o processo de remoção dos garimpeiros, que foi inclusive promessa de campanha de Lula. Olha, em reunião com 7 ministros e o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Damasceno, Lula determinou que as ações sejam feitas no menor prazo possível para distanciar a mortalidade e auxiliar as famílias de Yanomamis. Pois é, Carlão, o objetivo aí dessas ações é combater o mais rápido possível o garimpo ilegal e outras atividades ilegais da região, impedindo o transporte aéreo e fluvial que abastece os grupos criminosos. E o governo anunciou também que vai usar parte dos recursos do Fundo da Amazônia para ajudar os Yanomamis. E para falar mais sobre essa parceria entre Brasil e Alemanha, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, seja bem-vindo, boa segunda-feira. Então, Cadu, essa aliança aí Brasil-Alemanha em termos ambientais, nas questões da Amazônia, realmente vai acontecer, né? A Alemanha realmente vai investir no Brasil neste início de governo Lula, não é não? Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, Karine, boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa às 8 horas. Karine, na questão ambiental, a Alemanha vai ser parceiraça do Brasil, né? E o valor do investimento impressiona. 200 milhões de euros, o equivalente a quase 1 bilhão e 100 milhões de reais, que vão ser investidos prioritariamente no Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, Karine, vai ser usado para questões mais urgentes, principalmente no socorro aos índios Yanomami e na expulsão definitiva dos garimpeiros ilegais e dos madeireiros que são financiados pelo crime organizado. 35 milhões de euros vão ser distribuídos entre os estados da Amazônia para ações de proteção florestal. 88 milhões vão ser distribuídos para empréstimos a juros baixos. 29 milhões de euros, tudo em euro, viu, gente? Vão ser investidos aí em um fundo garantidor de eficiência energética para as pequenas e médias empresas. 9 milhões de euros vão ser investidos em cadeias de abastecimento e 5 milhões vão ser investidos no fomento de energias renováveis na indústria e nos transportes. Ou seja, Karine, não se trata só de proteção das florestas e de combate ao garimpo, ao desmatamento legal, enfim. Esse recurso vai ser usado em projetos de desenvolvimento sustentável e de inclusão social, para tentar diminuir a sobrecarga humana da sociedade sobre o meio ambiente e criar alternativas limpas e sustentáveis, pelo menos nos estados da Amazônia. Esse acordo foi firmado hoje, Karine, entre o presidente Lula e o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. E os detalhes foram fechados entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra alemã Svenja Schulze. A ministra Marina Silva deu, hoje pela manhã, Karine, ela deu os detalhes de como esse recurso vai ser utilizado pelo Brasil. Então vamos ouvir o que disse Marina Silva. Os recursos do Fundo Amazônia, eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades, e o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa e outros setores do governo, desenvolvimento agrário, estão pensando atuar em 2 níveis. No nível emergencial, porém devidamente planejado, e no nível estrutural de médio e longo prazo, para que a desintrusão não venha a sofrer revés como já aconteceu no passado. Esses recursos do fundo que nós estamos trabalhando é para que haja um aporte de recurso rápido para as ações institucionais, sem prejuízo de suporte a projetos de comunidade no médio prazo. 18 horas. A gente
gente acompanhou a fala da ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, a respeito do destino e das ações emergenciais do Fundo da Amazônia. Cadu. Karine, é um dinheiro que chega em boa hora, né? Ainda mais no ano em que o orçamento público está completamente comprometido, né? E com pouquíssimo dinheiro para bancar não só a expulsão dos garimpeiros, não só o socorro aos índios Yanomami, ou o socorro a outras etnias que também devem estar passando por necessidade também, mas fazer a vigilância da Amazônia. Esse dinheiro vem em excelente hora para justamente, além da questão ambiental, tem a questão política que a gente precisa analisar, né? O governo Lula se beneficia bastante com a chegada desse recurso. Mas é importante frisar, Karine e Carlão, não existe almoço grátis, né? A Alemanha é um país que tem extremo interesse na Amazônia porque ela investe bastante em biotecnologia a nível internacional, a nível mundial. O polo de pesquisas alemão é muito grande e necessita de matéria-prima da Amazônia, que são raízes, sementes, plantas, minérios, enfim. Não é exagero, cara, me dizer que a Alemanha conhece mais a Amazônia do que o próprio Brasil. Então a gente acaba entrando aí num debate geopolítico sobre a soberania do país, entre outras coisas. E velho, lá, se a gente deixar, a gente vai falar sobre isso. É muito polêmico, um debate bem extenso. Infindável. Exato. É necessário, inclusive, até, né? Mas... necessário, porém infindável, né, Carlão? A gente não vai conseguir chegar a uma conclusão. Não vai chegar. Sem conclusão. Mas tem que pôr parâmetros nisso daí. Agora tem que aceitar o recurso, isso aí não tem a dúvida. É verdade. E essa questão, exatamente isso que eu ia falar, Carlão. A questão é que esse acordo internacional é um remédio. Se torna um remédio aí para aplacar algo que é muito mais grave, que é a destruição da Amazônia e também dos povos da floresta. Não sei se vocês assistiram ontem o Fantástico, aquelas imagens lá chocaram o Brasil. Eu, pelo menos, fiquei emocionado com tantas imagens que destruíram, que mostram a destruição do povo Yanomami. Aquelas pessoas passando fome, esqueléticas, sendo carregadas no helicóptero, não podiam nem mais comer, são levadas para o hospital. São brasileiros, né, Hector? São Exatamente. Brasileiros nessa situação, sim. O último governo pode ser... A gente levanta tantas dúvidas com relação à questão econômica, à questão social, mas uma coisa que agora fica marcada nesse último governo é o crime. Pessoas ficaram para trás, ao contrário do que disse a ex-ministra Damares Alves. Muita gente ficou para trás e muita gente passou fome. Karine e Carlão. Cadu, mudando agora um pouco de assunto, não menos importante, porque inclusive é uma das fases aí, né, mais precisas, né, mais necessárias desse novo governo, que vai definir muita coisa, que é a eleição das novas mesas diretoras da Câmara, dos Deputados e do Senado. É de extrema importância. Quantas anda essa eleição, Cadu? Por causa dessa eleição, Carlão, aqui em Brasília está fervendo, viu? Nessa quarta-feira, logo após a posse dos deputados e dos senadores, acontece a eleição para presidente da Câmara e do Senado. E não se trata só da presidência, se trata também de compor a mesa diretora das duas casas. E a disputa é justamente essa, como é que cada partido vai se encaixar nessa mesa diretora. E a gente está falando de recurso, estamos falando de cargos, de espaço privilegiado nas comissões, enfim, estamos falando de estrutura de poder para esse ano de 2023. Na Câmara, Carlão, nenhuma surpresa por enquanto. A vitória de Arthur Lira é praticamente certa, com a expectativa de votação expressiva, inclusive com o apoio dos deputados da bancada do Amazonas, que declararam apoio a Lira em troca de apoio dele em favor da Zona Franca de Manaus, diante daquela questão que já falamos sobre a reforma tributária versus Zona Franca de Manaus. Arthur Lira, a diferença aí que ele quer poder, ele quer mostrar que tem força. Então ele quer mostrar ao Brasil, Carlão, principalmente ao presidente Lula, que ele tem poder, que ele tem influência, que ele está de volta, que ele quer obter uma votação expressiva para mostrar que segue de pé, que recuperou as forças depois daquela pernada que ele levou, aquela derrubada do orçamento secreto. Para isso, nos bastidores, ele vem conversando com os colegas, com os líderes do partido e fez diversas concessões financeiras. Ele aumentou o valor da cota parlamentar,
do Vale Combustível, do auxílio moradia, aumentou a tabela salarial dos servidores comissionados da Câmara, aumentou o valor do Vale Refeição dos servidores. Arthur Lira abriu a gaveta, viu, gente? E isso tudo aí faz parte de um grande pacote de bondades, fora que os deputados receberam reajuste no fim do ano passado, reajuste de seus salários, não só os deputados, também os senadores, aumentou tudo para eles, né? Então, nos bastidores, a briga, o que está fervendo nesse momento nos bastidores é a briga entre o PT e o PL. Embora esses dois partidos façam parte do bloco de Arthur Lira, os dois partidos estão juntos aí em favor de Arthur Lira, o PT e o PL estão disputando a presidência da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todas as matérias que são discutidas e votadas na Câmara. Para resolver essa situação, esse impacto, Arthur Lira colocou o PL na segunda secretaria da mesa diretora e colocou o PT na biqueira para assumir a presidência da CCJ. E como o cargo dura só um ano, o PL só deve assumir a CCJ ou no ano que vem, mas quiçá aí o que deve estar certo em 2025 ou 2026, já no governo Lula. 2024 seria assumido aí pela União Brasil. Pelo menos esse seria o acordo. Que briga é essa, né? E no Senado, gente, a situação é um pouco mais movimentada. O placar no momento é de vitória para o atual presidente Rodrigo Pacheco, expectativa dele receber entre 58 e 60 votos, com apoio inclusive dos senadores do Amazonas, Eduardo Braga e Omar Aziz. O adversário dele é o senador Rogério Marinho, que ele ainda vai tomar posse. Ele conta aí com o apoio dos partidos da direita e da direita bolsonarista, que estão formando aí uma frente ampla, justamente para fortalecer a candidatura dele. Mas nos bastidores ele segue enfraquecido, ele próprio sabe disso, que ele deve receber entre 27 e 28 votos, admite nos bastidores aí a vitória de Rodrigo Pacheco, mas ele segue na luta. E porque a vitória de Pacheco, Carlão, beneficia o PT e o presidente Lula. E principalmente enfraquece o poder político dos senadores da direita e da extrema-direita dentro do Senado. Tem alguns movimentos aí que a gente destaca, como a senadora Mara Gabrilli, que foi a vice na chapa com Simone Tebet. Não sei se você lembra, que ela ontem ela anunciou que deixou o PSDB e vai para o PSB. Ou seja, ela vai fazer parte da ala de governo. E Carlos Fávaro, senador, que é atual ministro da Agricultura, ele vai ser demitido, ele vai ser exonerado amanhã, a pedido do presidente Lula, mas isso é jogada, viu? Ele volta para o Senado, toma posse, depois ele se licencia de novo e volta para o Senado. Isso depois de tomar posse e também votar em favor de Rodrigo Pacheco. É movimento aí para fortalecer a candidatura de Rodrigo Pacheco. Mas o que me chamou a atenção, Carlão e Karine, é o apoio do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele disse que vai votar em Eduardo Girão, que é um senador do estado do Ceará, um parlamentar de extrema-direita, que está fazendo uma campanha apagadíssima, nem post nas redes sociais ele está fazendo sobre a própria candidatura. Plínio Valério vai lá votar nele. Aí eu perguntei, mas senador, o Rodrigo Pacheco, ele prometeu ao senhor que vai instalar no ano que vem a CPI das ONGs, que o senhor tanto pediu. O senhor não vai dar um crédito, um voto de confiança em Rodrigo Pacheco? Ele, não. Prefiro votar em Girão, que eu confio mais nele. Coisas da política, né? Carlão e Karine. Coisas da política, Cadu. E para finalizar, temos amazonense nomeado para o terceiro escalão do governo. Cadu, conta pra gente quem é. É o senador João Pedro, Karine. Ele vai assumir uma das 4 diretorias do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. E João Pedro é do PT, já sabemos, e ele fez parte do grupo de transição de governo. O anúncio foi feito nesse sábado, nesse fim de semana, pelo ministro da Reforma Agrária, o deputado licenciado Paulo Teixeira, durante uma videoconferência no evento de prestação de contas do ex-deputado José Ricardo. Ele foi inclusive no estúdio, anunciou, fez o convite para todo mundo, né? E nesse evento, ele prestando contas, chamou o Paulo Teixeira e ele anunciou que vai chamar João Pedro para a diretoria do INCRA. Agora, a nomeação dele está programada para o início de fevereiro. Então, lembrando aí que João Pedro tem uma experiência política, ele já foi superintendente regional do INCRA no Amazonas, entre 2003 e 2006, e também foi presidente da FUNAI na gestão do PT.
Agora, Karine e Carlão, sei que o tempo já passou, mas antes da gente encerrar, queria só destacar uma última notícia a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vem sendo alvo de diversos escândalos aqui no Brasil. Ele pediu visto de turista para permanecer mais tempo nos Estados Unidos, onde ele está morando desde o fim do ano passado e dizendo que ia passar férias. O pedido do ex-presidente é para ficar nos Estados Unidos por mais 6 meses. O processo está sendo analisado pelo governo americano, que está analisando, inclusive, o impacto político desse pedido, né? Se autorizar, o governo americano pode ser acusado de estar dando asilo político para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até terça. Tchau. 6 horas e 27 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha o preço dos medicamentos, atenção, deve subir 2 vezes em 2023, no Amazonas e em outros 14 estados que elevaram as alíquotas de ICMS. O duplo aumento será resultado da mudança na tributação, que vai se somar ao reajuste anual de preços autorizados para entrar em vigor já no dia 1º de abril. Carlão, e vale lembrar, que o aumento da alíquota do ICMS foi aprovada no final do ano passado, quando o governo do Amazonas decidiu aumentar o ICMS de vários produtos e serviços, entre eles o ICMS que incide na gasolina, na tarifa de energia elétrica, de telecomunicações e também dos medicamentos. Aí o novo ICMS entra em vigor em março aqui no Amazonas. A nova alíquota é de 20%. De cada R$100 pagos em gasolina, na conta de energia elétrica, na conta do celular e em medicamentos, R$10 vão para os cofres do Estado por conta do ICMS. Antes, a alíquota variava de 17% a 18%. Bom, e vale destacar também que a carga tributária do Brasil sobre medicamentos é uma das mais altas do mundo, é claro, né? Com esses aumentos, passa de 31% para 33%, ou seja, de cada R$100 pagos na farmácia, R$33 vão para os governos federal, estadual e municipal. A média mundial, gente, é de apenas 6%. Olha, os 27 governadores do país e os consórcios regionais dos governos estaduais têm entre 3 e 10 de fevereiro para enviarem ao governo federal seus projetos de obras prioritárias, detalhe, que estão paradas ou que são de extrema necessidade nos estados. A retomada das obras é uma das primeiras medidas do Conselho da Federação, composto por 12 membros, representantes dos governadores e dos prefeitos. A expectativa do governo é de que, passada essa primeira etapa, o conjunto de obras que serão iniciadas esteja fechado até o final de fevereiro. E um levantamento do Ministério da Economia aponta que o Amazonas tem 1.467 obras financiadas com recursos federais, sendo que 83 delas estão paralisadas. O valor total dos investimentos é de 3,24 bilhões de reais, sendo que 41,3 milhões foram destinados a essas obras que estão suspensas e se deteriorando em 21 municípios do interior do estado. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, bombeiros notificam mais de 40 estabelecimentos em fiscalização de segurança contra incêndios em Manaus. É o nosso assunto em instantes. 6 horas 30 minutos e nós vamos conferir tempo e temperatura. Será se vai continuar chovendo? É para amanhã a previsão, terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, as chances de chuva são de 90% segundo informações do Climatempo, tá? A previsão para amanhã, terça-feira, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 71% e 94%. O nível do Rio Negro subiu mais 14 centímetros de ontem para hoje, se elevando no porto de Manaus para 21 metros e 59 centímetros acima do nível do mar. Agora são 6 horas e 30 minutos, você no melhor mix do Brasil e os destaques desta segunda-feira em mais uma edição do 18 horas. A tragédia na Boate Kiss, que matou 242 pessoas no sul do Brasil, comoveu todo o país há 10 anos, mas não serviu para que os donos de bares e restaurantes e casas de shows
melhorassem os esquemas de segurança contra incêndio, Karine. Carlão, infelizmente essa é a realidade. Aqui em Manaus, gente, por exemplo, uma fiscalização do Corpo de Bombeiros revelou que de 61 estabelecimentos, apenas 6 estavam com a situação regular. É isso mesmo que você ouviu, gente. De 61 lugares, apenas 6 apresentavam aí itens como sinalização de rotas de fuga em saídas de emergência e alguns estavam até com extintores vencidos. Karime, é uma realidade triste, né? E o repórter Héctor Silva, o Héctor Muniz, acompanhou essa fiscalização no fim de semana e traz pra gente mais informações em mais uma reportagem. Fim de semana de fiscalização a casas de show, bares e restaurantes em Manaus. Lugares onde há um grande movimento de pessoas e que exige a atenção do poder público. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizou na sexta-feira e no sábado vistorias educativas e preventivas em Manaus. A ação, chamada de Operação Ambiente Seguro, esteve presente em todas as zonas da cidade e notificou mais de 40 estabelecimentos durante os 2 dias de fiscalização. De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleilson Ximenes Muniz, o objetivo da operação é verificar itens como o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, as saídas de emergências, a sinalização, iluminação, extintores, instalações elétricas, além das condições gerais de funcionamento dos sistemas de proteção. Nós intensificamos as ações da Operação Ambiente Seguro neste final de semana. É uma operação que iniciou na segunda semana do mês de janeiro. Fechamos, portanto, agora a terceira semana e avaliamos de forma muito positiva. Neste final de semana nós empregamos mais de 60 bombeiros militares em todas as zonas da cidade. Foram mais de 15 viaturas diretamente envolvidas, né? Salientamos que neste momento a operação ela tem o caráter eminentemente educativo e orientativo. Essa operação ela está planejada para acontecer de forma ininterrupta e continuada durante todo o ano e que tem como principal objetivo sensibilizar os proprietários de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza quanto à regularização junto ao Corpo de Bombeiros. A estação deve continuar, portanto, durante todo o ano, tanto na capital quanto no interior, para garantir que as pessoas que acessem esses estabelecimentos, sejam eles casa de show, comércio, supermercado, um salão de beleza ou um shopping center, esteja em um local seguro, tanto a pessoa quanto os funcionários e as famílias de maneira em geral. O relatório do Corpo de Bombeiros do Amazonas apontou que 61 estabelecimentos foram fiscalizados no fim de semana e apenas 6 estavam em situação regular. De acordo com o engenheiro civil Thiago Maron, a tragédia na Boate Kiss há 10 anos atrás ensinou o poder público e os empresários que é preciso fiscalizar de forma adequada o andamento de qualquer projeto, verificar se os ambientes comerciais obedecem às normas e legislações e os cuidados para manter e garantir a segurança dos clientes e funcionários. A principal forma de evitar esse tipo de sinistro, eu creio que a palavra de ordem seria realmente prevenção. Porque hoje em dia a legislação brasileira, de uma forma geral, tanto a parte de legislação quanto de normas técnicas, é bastante desenvolvida, tem várias formas de proteger a edificação dependendo do tipo de uso. Então, evitar mesmo esse tipo de sinistro, a melhor forma seria a prevenção. E como é que se faz essa prevenção? Justamente contratando um profissional adequado, um engenheiro, um arquiteto, alguém que trabalha nessa parte de segurança do trabalho, para avaliar a realidade do imóvel e dar o direcionamento em relação às técnicas preventivas de incêndio. Rota de fuga, iluminação, extintor, hidrante, etc. De acordo com o advogado, vereador e vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, Eduardo Assis, é grave a situação encontrada pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas em Manaus. Ele destaca ainda que a irregularidade fere também o Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 6º do Código de Direito do Consumidor estabelece que um dos direitos básicos dos consumidores é a segurança e a proteção à vida. O direito à segurança vale seja na
forma de compra de um produto que não pode deixar de alertar sobre possíveis riscos para a nossa saúde, seja na prestação de um serviço, como de bares e restaurantes que precisam oferecer um ambiente seguro. Hector Muniz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E vamos continuar falando sobre a segurança nas casas de shows, bares e restaurantes aqui em Manaus. Nosso entrevistado de hoje é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Orleilson Ximenes Muniz. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao 18 horas. Então, a fiscalização realizada neste fim de semana mostrou que a situação em Manaus é de insegurança, né? Para quem frequenta essas casas de shows, os bares, enfim. Na sua análise, comandante, não aprendemos nada com a tragédia da Boate Kiss? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Nós realizamos desde o início do mês uma operação com foco em fiscalizar não apenas boates, bares, casas de show, mas todos os estabelecimentos de uma maneira geral. O objetivo é conscientizar os proprietários para que nós consigamos desenvolver uma cultura de prevenção de maneira global, né? Dia 27 agora completou 10 anos daquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, e onde nós tivemos aí 242 pessoas que perderam a sua vida, mais de 600 ficaram feridas, e a partir daquele momento diversas medidas foram tomadas, inclusive mudança na legislação em âmbito federal. Hoje nós temos a lei Boate Kiss, que é uma lei que inclusive adotou medidas mais rigorosas no controle de acesso a esses estabelecimentos, e graças a Deus e a atuação consistente dos corpos de bombeiros militares do Brasil, não tivemos a repetição daquele evento tão trágico para o Brasil, né? E aqui no Amazonas também nós desenvolvemos essas campanhas, fizemos isso no ano passado, em anos anteriores, e intensificamos agora para a gente não esquecer aquele momento, né? Uma tragédia onde nós temos 242 pessoas mortas, relatos dos populares lá de que houve, né, inclusive a tentativa de bloqueio das pessoas de sair de dentro da boate, e isso aí é inconcebível. Então o nosso objetivo é garantir que as pessoas, ao acessarem esses ambientes aqui na cidade de Manaus e no interior do estado, estejam acessando ambientes seguros, né? Em observância à legislação estadual que trata da segurança contra incêndio pânico, a legislação moderna que nós temos no estado do Amazonas, e efetivamente ela precisa ser cumprida. Ok, comandante, só uma pergunta. O senhor falou que também ano passado tivemos fiscalização, existe essa lei e tudo mais, mas a gente viu aqui de 61 estabelecimentos, apenas 6 estavam ok. Ainda é um número alto, mesmo levando em conta a nova legislação e as fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros, não é alto, comandante? Olha, se a gente for avaliar a quantidade de estabelecimentos que possuem no estado do Amazonas, a gente considera um número dentro da normalidade. Essa campanha, ela tem um condão educativo, né, preventivo. Nós estamos informando aos proprietários que eles devem procurar o Corpo de Bombeiros, inclusive dando prazo para isso. Nesse momento não tem caráter punitivo, apesar de que a legislação prevê, inclusive a aplicação de punições, de multa, de interdição, mas nesse momento a gente procura sensibilizar para que não haja problema, né? E não vamos nos limitar apenas a estabelecimentos que foram o foco desse final de semana. Nós vamos fiscalizar outros estabelecimentos também, comerciais de todas as naturezas, tais como creches, locais de reunião de público de maneira geral, também passarão aí por fiscalização. Cabe salientar que a diretoria de atividades técnicas, nós potencializamos a diretoria exatamente para que nós tenhamos um alcance maior, não apenas na capital, mas no interior também. Comandante, aqui no nosso caso aqui, quais foram as principais irregularidades identificadas por essa geral que vocês estão dando, essa fiscalização aí do Corpo de Bombeiros?
Perfeito, nós identificamos, boa pergunta, nós identificamos várias irregularidades. Por exemplo, extintores de incêndio com carga vencida, obstrução de saídas de emergência, né? Então, se o estabelecimento possui a saída de emergência, é para que ela funcione como saída de emergência. Está lacrado com corrente ou qualquer coisa dessa natureza, inviabiliza a saída e, portanto, já está cometendo a irregularidade. Cabe salientar que os estabelecimentos, nós temos um pacote de instruções técnicas que regulam as medidas de segurança. Então, uma lan house precisa de alguns requisitos, um shopping center de muito mais requisitos, né? E de acordo com a natureza de ocupação, o tamanho da edificação, a quantidade de pavimentos, a legislação estabelece os critérios e os componentes técnicos que elas precisam ter. E, por exemplo, uma lan house não precisa ter chuveiros automáticos, já um shopping precisa. Então, de acordo com a edificação, nós encontramos um ou outro item que não estava em acordo. Nós detectamos, por exemplo, a edificação que sequer possuía o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Nós encontramos, existe pessoas, né, até mal intencionadas, que constroem uma edificação totalmente à revelia do que deveria construir e abre lá como uma casa de show, coloca pessoas dentro, 200, 300 pessoas, numa total insegurança. Então é por isso que o Estado está agindo para impedir que isso aconteça e pedimos aí a compreensão tanto do empresariado, dos funcionários e das pessoas também, para que ao elas entrarem nesses estabelecimentos, principalmente locais completamente fechados, que atentem se há medidas de segurança, sinalização de rotas de fuga, saídas de emergência, extintores de incêndio. Só a título de informação, pessoal, 95% dos grandes incêndios começa no princípio de incêndio. Um único extintor seria suficiente para impedir que 95% dos grandes incêndios acontecessem. A questão é que o extintor precisa funcionar e precisa ter uma pessoa habilitada a operar o extintor. Essa pessoa é o brigadista de incêndio. O brigadista de incêndio é um dos componentes que a legislação exige também. Não adianta nada você ter os melhores equipamentos se não tiver quem opere, né? Então, o incêndio lá na Boate Kiss, se ele tivesse sido atacado na origem, no início, com um único extintor seria suficiente para evitar a morte daquelas 242 pessoas. E é isso que a gente está fazendo de forma preventiva aqui na cidade de Manaus e no interior do estado para que aquele acidente não se repita. Certo, comandante. Agora, duas questões aqui. Como é que o consumidor, o público, o cliente que chega num lugar pode ter certeza disso? Existe algum selo? Poderia ter algum selo para facilitar? Porque leigo não vai saber se aquela sinalização para uma saída de emergência está a contento ou está dentro dos parâmetros do Corpo de Bombeiros. Ou se aquele extintor está atualizado, está cheio, não está irregular. Um leigo não vai poder... não vai ter esse olho clínico para saber se está tudo direitinho. Existe algum selo, alguma forma fácil desse cliente, da gente, né, da população civil comum, olhar e ver, tem um certificado do Corpo de Bombeiros, está ok, eu posso chegar e posso ir para essa casa noturna, posso frequentar esse bar de uma forma mais tranquila? Perfeito. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é semelhante a um alvará de funcionamento. Inclusive, para ele retirar o seu alvará, ele precisa do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse documento é um documento que deve ficar exposto às pessoas e qualquer um do povo pode pedir do proprietário e perguntar se ele possui o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Aquele documento, o Corpo de Bombeiros só emite depois que o proprietário faz o projeto de incêndio, é analisado o projeto para checar se está de acordo, depois ele executa aquele projeto, ele coloca lá os equipamentos de acordo com a legislação, o Corpo de Bombeiros vistoria se está tudo ok, se está tudo funcionando, aí só depois disso ele emite o auto de vistoria. Garante que o estabelecimento está de acordo com a legislação e atendeu tudo que precisa para aquela natureza de ocupação. Okay. Então a pessoa pode certamente perguntar, pedir se a edificação possui, se o bar possui, a casa noturna,
é um direito dele. E tem que estar exposto, né? De repente até como aquele Código de Defesa do Consumidor. Então, essas casas irregulares, elas não estão com esse documento, elas estão funcionando mesmo assim? Foram notificadas e foi dado o prazo de 15 dias para que elas iniciem o processo de regularização. Na sua grande maioria são pequenos estabelecimentos que pequenas correções são suficientes. Por exemplo, colocação de extintor, finalização da rota de fuga e pequenos ajustes, mas mesmo assim, mesmo as pequenas irregularidades precisam ser notificadas, né? E eles já estão procurando o Corpo de Bombeiros e tomando as providências para corrigir. Então, olha só, diante disso nós devemos evitar ambientes fechados, frequentados por muita gente. A gente tem que ficar atento a esses detalhes aí, comandante. Você deve frequentar estabelecimentos que atendam os requisitos de segurança. Um amigo, inclusive repórter, me perguntou, eu sempre quando eu entro no estabelecimento eu tenho a preocupação de checar se tem a documentação do Corpo de Bombeiros ou tem extintores e tal. Essa conduta é uma conduta muito, muito sadia. Se toda a população tivesse essa preocupação, certamente a gente evitaria muitos acidentes. Você não está proibido de frequentar grandes locais, casas de show. Pelo contrário, diversas casas de show em Manaus possuem sim a regulamentação do Corpo de Bombeiros, e o que nós estamos fazendo e vamos fazer é conscientizar aqueles estabelecimentos que não estão regularizados a se regularizarem para aumentarmos a segurança global na cidade de Manaus. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau, muito boa noite. Conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Orleilson Ximenes Muniz. Agora 6h48, você é no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouco você confere no 18 Horas. Levantamento revela queda nos 4 indicadores que analisam a atuação das micro e pequenas indústrias brasileiras no fim de 2022. Desempenho, situação financeira, confiança e perspectiva é o nosso assunto em instantes no 18 Horas. 18 horas. Pesquisadores revelam que mudanças feitas pelo homem na Amazônia são muito mais velozes do que as mudanças naturais, hein, Karine? Carlão, o estudo revela também que as diferentes espécies de animais, os ecossistemas e até os povos originários não conseguem se adaptar em tempo hábil a essas mudanças. Vamos conhecer mais sobre esse estudo agora com Rodrigo Soares. As alterações provocadas pelo homem na Amazônia avançam milhares de vezes mais rapidamente do que as transformações causadas por processos naturais, sejam eles geológicos ou climáticos. Para se ter uma ideia, de acordo com a pesquisa, as mudanças causadas pelo ser humano afetam o continente em um período medido em séculos ou décadas. Já as mudanças que ocorrem nos processos naturais levam milhões de anos para provocar algum impacto na América do Sul, por exemplo. A pesquisa foi feita a partir de dados sobre o impacto da ação humana na degradação do ecossistema, compilados no ano passado no painel científico para a Amazônia. Entre os maiores agentes da destruição da Amazônia estão o desmatamento, as queimadas, a erosão do solo, a barragem de rios e a desertificação provocada pelas mudanças climáticas. O geólogo amazonense Pedro Val, formado pela Universidade Federal do Amazonas e que integra um grupo de pesquisadores brasileiros e americanos, contribuiu para a conclusão do estudo publicado pela revista científica Science. Pedro Val, que também trabalha como professor em Nova York, nos Estados Unidos, foi quem sugeriu a comparação entre a escala de tempo geológica e a escala nas atividades antrópicas e também quem quantificou a diferença na velocidade de avanço das diferentes ações. Nascido em Manaus, o pesquisador sempre trabalhou para o ecossistema e fez pesquisas sobre o passado geológico da Amazônia. A gente enxerga a paisagem como algo estático, mas a paisagem é algo que está mudando o tempo todo, em velocidades diferentes, né? Isso é fascinante, assim, que me deixa curioso, é assim, o que a gente consegue extrair daí, o que está congelado ali naquela paisagem que
pode me dizer alguma coisa do passado. Ela guarda informação de uma história evolutiva. Você consegue, em outras palavras, usar a paisagem como uma janela no tempo. Será que esses mecanismos de mudança da paisagem são responsáveis, em parte, pela biodiversidade que a gente tem na Amazônia, que é uma biodiversidade sem igual? O pesquisador amazonense alerta que a Amazônia está cada vez mais próxima de um ponto irreversível, em que não terá mais capacidade de recuperar a área perdida e entrará em um processo de savanização. Ainda conforme os pesquisadores, a degradação dos ambientes amazônicos está acontecendo em ritmos sem precedentes. E que as diferentes espécies de animais, povos originários e os ecossistemas não conseguem se adaptar em tempo hábil a essas mudanças. O estudo revela ainda que é preciso interromper imediatamente o desmatamento. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que micro e pequenas empresas tiveram dificuldades de acesso ao crédito em 2022. O repórter Hector Muniz tem mais informações, vamos conferir agora. Nem falta de matéria-prima, nem preço alto do produto. Em 2022, as dificuldades dos micro e pequenos empresários no Brasil, na verdade, foram a falta de acesso ao crédito. Dados do Panorama da Pequena Indústria, o PPI, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, hoje mostram queda nos 4 indicadores que analisam a atuação das micro e pequenas indústrias brasileiras no último trimestre de 2022. Desempenho, situação financeira, confiança e perspectiva. Segundo o analista técnico do Sebrae Amazonas e economista Douglas Mussi, a mesma situação aconteceu com micro e pequenos empresários que atuam no Amazonas. Hoje o crédito para capital de giro ele tem um acesso bem tranquilo e rápido, na faixa de juros de 6% ao ano, tá? E agora o que tem sido elevado é a questão de juros sobre financiamento em investimento, máquina e equipamento, porque nós tivemos um boom de produção até o final do ano, as indústrias de bem de consumo todas decolaram de venda, né? E hoje a gente tem um mercado entupido de bens de consumo, tanto é que as lojas, os supermercados atacadistas estão na fase de fazer promoção. O que atrapalhou esse consumo do fim do ano, que vai trazer reflexo agora no começo do ano? Frete muito elevado, por causa do preço de combustível elevado, né? E taxas de juros sobre cartão de crédito e sobre empréstimo. Não é o caso de financiamento. Financiar capital de giro hoje está tranquilo, 6% ao ano, né? E a gente espera que essa taxa se mantenha. Hector Muniz para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 54 minutos. Chegou a hora de falar dos bastidores da política local com ela, Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Segundou, Cíntia, com muita informação, né? Marcelo Ramos postou nas redes sociais que não vai mais voltar à vida política. É isso mesmo, Cíntia? Boa noite. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que está ligado aqui na gente, na Mix. Marcelo Ramos, ele tem o último dia como deputado federal e nas redes sociais perguntaram se ele pretende desistir da política. Ele respondeu que hoje em dia ele está mais perto de desistir do que de continuar, mas que vai ser sempre político porque ele luta pela justiça e tudo mais. O bom dessa história é que se o objetivo dele é desistir, o Amazonas já concordou com ele e na última eleição escolheu tirá-lo aí do cargo de deputado federal. Agora, a gente precisa lembrar que o Marcelo Ramos, há poucos meses da eleição, a gente está falando aqui de abril de 2022, ele tinha planos para se candidatar a governador e a presidente do Brasil. E agora, depois que ele não consegue ser reeleito, ele fala em desistir da política. Então, essa derrota nas urnas foi, sem dúvida, surpreendente para ele. E pelo que a gente percebe, magoou muito o Marcelo Ramos, né? Agora, não era difícil fazer esse cálculo desse desempenho, porque os sinais eles estavam aí. Por exemplo, o irmão dele não foi eleito vereador e Marcelo Ramos não atentou para esse detalhe. Agora, essa história de aposentadoria da política é o seguinte, acredita quem quiser, viu? Porque nos bastidores, o Cadu, nosso correspondente em Brasília, me contou que o PSB
PSD tenta encaixar o Marcelo Ramos num cargo aí do segundo escalão. Pode ser que ele venha aparecer aí na Petrobras ou algum tipo de conselheiro da presidência no governo Lula. Carlão, Karine. Ei, Cíntia, olha só, você entrevistou o ex-prefeito Arthur Neto, inclusive ele falou vários assuntos, vocês conversaram bastante, e entre esses assuntos aí, a possibilidade da Elizabeth Valeico, que é a esposa dele atual, para disputar a próxima eleição. Conta pra gente aí mais sobre as declarações do ex-prefeito Arthur. Pois eu fui lá com a equipe do Manaus 360 e a gente falou por mais de 2 horas. Então, assim, o senador Arthur, por que eu falo senador? Só esclarecendo aí para nossa audiência que quando a pessoa fica sem um cargo, a gente fala, a etiqueta manda, ou fala pelo último cargo, ou você fala pelo mais importante, então escolhi usar aqui senador. Esclarecido isso, Elizabeth Valeico. A gente sabe que ela tomou gosto aí pela política. Enquanto Arthur Neto estava prefeito, ela teve uma participação muito forte, assídua. Mas, segundo Arthur Neto, ela vai continuar investindo na carreira de arquiteta mesmo e não de política. Aí eu perguntei se ele pretende ir para o PL, porque a gente precisa lembrar que Arthur Neto está sem partido. Depois que Plínio Valério assumiu o PSD, perdão. Hoje eu tô demais com as siglas. É que é muita sigla pra gente pensar. Mas ele saiu e ele tem feito muitas críticas ao Lula nas redes sociais e tem mostrado ali uma aproximação com o Bolsonaro. Então eu perguntei se ele iria pro PL, mas ele disse que não sabe para qual partido vai e que talvez não o PL. E diferente do Marcelo Ramos, ele não fala em aposentadoria da política. Ele fala que pode vir de novo para um cargo legislativo, mas executivo já não é para ele. Então, quer dizer, a gente não deve ver Arthur Neto aí se candidatando a prefeito ou governador, algo assim, somente ali no legislativo. E sabe o que ele disse? Que ele pretende trabalhar como advogado por agora e ganhar um bom dinheiro trabalhando nessa área. Eu nem sabia que ele era advogado, eu achei que ele era só diplomata e sociólogo, mas ele trouxe aí essa novidade. E ele também é ex-tucano, na juventude foi de esquerda, disse que agora ele é de centro. Sobre o Lula, como eu falei, ele critica muito o Lula nas redes sociais e ele disse que o Lula gostou do que aconteceu no último dia 8 de janeiro. Estou falando aqui, claro, dos atos terroristas ali de invasão aos 3 poderes e tem um trecho do Lula falando, do Arthur falando com a gente sobre isso. Vamos ouvir? Conhecendo o Lula como eu conheço, ele queria isso. O Lula gostou muito disso. Isso deu para ele um tempo político para ele continuar bailando por aí. Porque a tendência é ele não ter lua de mel. 18 horas. Então é isso, a gente ouviu o Arthur Neto falando aí sobre Lula. E só para finalizar, Karine, queria falar aqui sobre a Assembleia, que está chegando a eleição. E a gente tem aí, já sabe que o presidente pode vir a ser o deputado Roberto Haddad, por unanimidade, isso já está dado. O mistério é quem vai ser o vice. E eu queria te falar que nas últimas horas cresceu o nome do deputado Carlinhos Bessa. Ele já é primeiro vice-presidente da Assembleia e é possível que ele volte a esse cargo agora. Lembrando que o Bessa é natural aí de Tefé, ele foi líder do governo Wilson Lima em 2019 por um período curto, então a relação entre Carlinhos Bessa e o governador, ela é muito harmônica, assim como do próprio presidente Roberto Cidade, que deve ser reeleito. E é isso por hoje, Karine e Carlão. Cíntia, muitíssimo obrigada pelas informações, bastidores da política amazonense. Cíntia Blink, obrigada, boa noite, bom trabalho. Agora 6 horas e 59 minutos, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Corpo de Bombeiros do Amazonas apontou para o alto risco de catástrofe em bares, restaurantes e casas de shows de Manaus. É que muitos não cumprem as normas contra incêndios. Foram flagrados 47 estabelecimentos com irregularidades em fiscalização realizada na sexta-feira e no sábado. Exatamente quando o país lembra os 10 anos do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A tragédia deixou 242 mortos e 636
feridos e está impune até hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, a fiscalização em Manaus foi apenas educativa e preventiva. Os estabelecimentos em situação irregular terão prazo de 15 dias para se adequarem às normas. O Corpo de Bombeiros não divulgou o nome e o endereço dos estabelecimentos que não cumprem as normas contra incêndio. Mas o cidadão tem direito de ser informado para decidir se quer correr o risco de frequentar esses locais. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu? 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.